A paz do Senhor, meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para meditar hoje na palavra de Deus. Com todas as coisas que nós estamos vendo, muitos vídeos das pessoas falando sobre conspiração, pessoas que se dizem crentes, evangélicos, enfurnados nesses templos, cheios de teorias, cada vez teorias mais loucas, né? Que vão dividindo as pessoas, vão dividindo as classes. Jesus não veio trazer aliança, Jesus veio para trazer espada. E o que impede as pessoas de compreenderem a palavra de Deus é nocivemente aquelas situações em que as pessoas se encontram no seu dia a dia, preocupado com as coisas dessa terra, preocupado com a de comer, a de beber, preocupado com a conta que fica aí no seu dinheiro, fica um dia inteiro reclamando. São pessoas carregadas de pecado, que não têm fé, são faladores, reclamadores, se queixam de tudo, querem justiça, vivem pedindo justiça e nunca conseguem alcançá-las. Por quê? Porque seus corações estão embrutecidos de religião, corações já endurecidos. Sabe aquele coração que já levou muito cimento? Foi cimentado. A igreja, infelizmente, causa isso nas pessoas, assim como os partidos políticos. Eles cimentam a verdade eles ouvem, mas não conseguem ficar lá dentro do coração dele. O coração dele já está empedrado. E quando o coração está empedrado, mesmo, por mais que você fale, não adianta. Ele vai estar sempre praticando os mesmos erros. É um vício. E hoje eu quero falar para vocês que nós não precisamos de templo para adorar a Deus. Nós não precisamos de sumo sacerdote, ou seja, pastor ou bispo. Não precisamos, porque nós não vivemos na antiga aliança. Na antiga aliança, Deus não habitava no corpo do homem. No Espírito Santo de Deus não estava no nosso templo, ele não habitava dentro de nós. Então era preciso haver um sacerdote, era preciso haver um templo para que você pudesse adorar a Deus. Então o patriarca de cada família, apresentava, todo mês um sacrifício por causa do pecado do homem. O homem vivia no pecado, o homem era do pecado. E como ele não fazia parte do nosso templo, o que acontece? As pessoas começaram, a pecar cada vez mais. E Jesus, vendo que o sacrifício de todos aqueles animais era inútil, porque o homem não mudava, e Jesus e Deus, já sabia que o homem era assim, então ele já tinha entregue o rolo a Isaías, a qual enviaria o cordeiro puro de coração, sem pecado, para que fosse entregue para um sacrifício ao abate, e seu sangue nos purificou, e nós fomos comprados com preço de sangue. Jesus encerrou as Escrituras. Jesus encerrou a velha aliança. Jesus acabou com os templos. Não há mais necessidade de você adorar Deus em templo. Eu não estou dizendo que você não tem que ir para uma igreja. Isso aí, a escolha é sua. Mas entenda, não é o pastor que vai te apresentar a Deus. Tá? Não é o que você faz, não é a sua escolha. É a sua posição. É a sua situação. É o seu dia a dia que conta. Tem gente que ouve a palavra, amanhã está pecando de novo. Sabe por quê? Porque essa pessoa ainda não está adequada àquilo que o Espírito Santo de Deus fala dentro do coração do homem. E quando a pessoa não está adequada ao coração do homem, ele começa a viver no pecado. E o pecado são essas ilusões que as pessoas vão tomando forma. Quer ver aqui? Vamos ler lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, estou com a Bíblia aqui, e diz assim: os falsos mestres. Prestem atenção.
E também houve entre o povo os falsos profetas. Aqui já está falando que houve naquela época os falsos profetas. Como entre vós haverá falsos doutores. Preste atenção. A Bíblia diz aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, tá? No versículo do capítulo 2, de 2 Pedro, do capítulo 1, que também houve entre o povo os falsos profetas. E os falsos profetas foram quem? Os falsos profetas, meus amigos, como entre vós haverá também os falsos doutores. Esses falsos doutores são aqueles que vivem, né, entre nós, que vivem entre o povo, enganando as pessoas, fazendo que as pessoas acreditem, né, que Deus está vivendo nessa situação. Isso. Então, como eu vinha falando, a Bíblia diz que os últimos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, não é um tempo diferente. Ele é o mesmo tempo, assim como Deus é o mesmo. Porém, Deus fez um novo pacto com o homem. No tempo da antiga aliança, né, no Velho Testamento, nós vemos que o homem, ele vivia debaixo do pecado. O homem, a sua carne, ela continuava vivendo uma vida, né, diante do sacrifício. Então era preciso haver um sacerdote, um patriarca, alguém que apresentasse, né, um sacrifício vivo. E o sacrifício dos animais, né, diante dos sacerdotes levitas, era para isso. Os levitas, eles não trabalhavam, eles viviam em função de cuidar dessa parte sacerdotal. Então, todos os patriarcas de todas as 12 famílias levavam, né, os alimentos para manter os sacerdotes levitas, aqueles que viviam, né, que viviam diante de Deus para trabalhar para Deus. Eles eram escravos. Tá? A Bíblia fala que eles, servo é o mesmo que escravo. Tá? E eles eram escravos. Então, eles viviam somente para Deus. Então, o povo judeu e suas 12 tribos, né, viviam da imposição da lei. A lei de Moisés, a lei dos levitas. Já anteriormente e durante esse período, a Bíblia diz aqui, capítulo 2 de 2 Pedro, né,
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Prestem bem atenção. Bem-vindo, irmãos. A internet está caindo toda hora aqui, eu estou com um problema aqui na internet, então às vezes eu tenho dificuldade de botar vídeo por causa disso. Mas vamos lá. Naquela época, Deus via que os sacrifícios de animais era uma coisa que já estava saindo fora do controle. Mas Deus, com grande sabedoria, entregou o rolo a Isaías, falando que traria o cordeiro, aquele que faria um pacto perfeito. E esse pacto perfeito seria para o tempo da graça. E não pensem vocês que o tempo da graça é um tempo que nós devemos viver de qualquer maneira. Muito pelo contrário. Nós devemos viver debaixo, da aliança e do respeito mútuo entre todos nós. Nós devemos haver o respeito entre as pessoas. Mas esse respeito tem que estar diante da palavra de Deus. Nós não podemos estar comendo qualquer alimento. E tem muito bode com templos ensinando várias heresias, inclusive ensinando que o Brasil vai ser salvo, que o Brasil vai haver uma prosperidade, que vão colocar um prefeito, um governador, um presidente. Isso é mentira. Esses são falsos doutores que introduzirão, encobertando heresias de perdição, e negarão o Senhor, os que resgatou, trazendo sobre si mesmos trazendo sobre os mesmos repentina perdição. Todas essas coisas que esses templos hoje estão fazendo estão descritos aqui no livro de Deus, na palavra. Esses que ajuntam milhões de pessoas nas ruas, como foi feito durante a campanha do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e do Jair Bolsonaro, foram feitos pelos mesmos que hoje estão aí, fazendo templos luxuosos, templo de Salomão, uma tremenda heresia. E estão arrastando milhões de pessoas. Meus irmãos, o tempo da ira de Deus é esse tempo que nós estamos vivendo. O tempo da praga. Aqui no livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-te louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor reconhece os pensamentos dos sábios, que são vós. Portanto, ninguém se glorie de homem, porque tudo é vosso. Seja Paulo... Então, fala aqui, no versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Por que eu estou focando nesse versículo? Simplesmente para mostrar para vocês que hoje existem milhares de teologias.
Teologia da prosperidade, teologia do conhecimento, teologia de não sei o que, teologia da ciência, teologia da alegria empresarial, teologia de não sei o que, como fazer isso, como construir aquilo. Tudo isso é o que? Filosofias humanas. Livros, e mais livros, edições, né? De como você ser feliz, como você prosperar, como você se tornar um apóstolo, como você tornar um discípulo, como você tornar um homem sábio, como você fazer sua mulher feliz, como fazer seu filho ser próprio. Tudo isso é literatura humana, que não serve de nada, é bosta. Sabe o que é bosta? Fezes. Serve de nada, porque o conhecimento do homem é lixo. O que muitas das vezes nós acabamos a questionar a Bíblia, porque quando nós olhamos para essas instituições, nós começamos a nos questionar e se realmente a Bíblia é real. E aí, nós que estamos, às vezes, né, com a nossa capacidade intelectual de percepção totalmente conturbada por esse mundo capitalista ganancioso, de homens que deveriam trazer para nós o conhecimento da verdade, porque Jesus, meus amigos, ele veio para fazer uma aliança perfeita, mas não somente isso não. Jesus veio para nos relatar que o mundo que nós estamos vivendo estaria entregue à sua própria sorte. E é o que? Satanás. E que Satanás faria negócio com o homem. Como esses falsos doutores, como foi os falsos profetas no passado, como o leão mata o profeta, quando o profeta diz, vá, não para, não come, não bebe. E vem outro profeta, não para e come e bebe. Nesse tempo que ele parou, comeu, bebeu, deu tempo para que o leão viesse pegá-lo. Muitas das vezes, a gente tem um sonho, mesmo quando a gente se acha um ateu, a misericórdia de Deus é tão grande que o Espírito de Deus vai lá e revela e fala conosco. Mas não é possível Deus falar com o ateu. Eu sou cristão. Meu amigo, nós não somos nada. A grande verdade é essa. Deus fala com todos. Deus fala com os espíritas. Deus fala com os católicos, com os budistas, com tudo. Ué, que isso, irmão? O que você está falando? Eu não estou dizendo que o budista, que o espírita, que os idólatras vão reinar o reino de Deus. Isso é outro assunto. Deus dá tempo para que você... Aí que vem, aí tem uma pegadinha. Deus dá tempo para que o homem reconheça que o seu caminho está errado. Que está na hora dele parar de ficar olhando para essa política deste mundo, olhando para a Rússia, olhando para a China, olhando para esses líderes, teoria de conspiração, como tem um amigo aí, persistente, sabe falar, tem conhecimento, mas ele está falando que a CIA fez algo altamente secreto para poder, juntamente com os Illuminati, matar milhares de pessoas. Mas se é altamente secreto, como é que esse cidadão teve acesso? Como é que essas pessoas que dizem que no laboratório chinês foi desenvolvido um vírus para matar a humanidade, se, como eu já falei em outro vídeo, na Califórnia, no Instituto de Biotecnologia, né, onde não há capacidade, né, para poderem desenvolver nem sequer uma perna de um vírus que tem bilhões e bilhões ou trilhões de células. O vírus é algo tão complexo em que a ciência ainda não consegue mapear. Não existe técnicas e tecnologia para fazer isso ainda. É esse que é o perfil. Então, esses teóricos da conspiração fazem parte do contexto dos falsos doutores, dos falsos mestres. Não é só Bispo Macedo, Malafaia, Valdomiro, não. São esses que estão no YouTube, que estão andando entre a gente,
falando cada dia, falam sobre Illuminati, falam sobre maçonaria, uma parte eles falam certo, a outra eles adulteram, porque começam a entrar em questões, né, que a Bíblia não fala. E que outra coisa, a forma que os senhores do mundo estão trabalhando, ou vão trabalhar, tá? Eles podem se aproveitar de uma situação, depois que o vírus estiver controlado, quebrar o sistema econômico. Pode até acontecer, para que as pessoas morram e que eles possam, mas eu não vejo muito, né, uma linha ali, mas existe uma possibilidade. Essa possibilidade existe, mas não eles criarem um vírus. Primeiro porque a China está muito atrasada no setor de biotecnologia. Os Estados Unidos é um país que nessa área, assim como a Rússia, estão bem avançados. Os Estados Unidos estão mais avançados porque eles gastam bilhões de dólares. E outra coisa, eu já expliquei para vocês que os processadores que ainda existem trabalham com núcleos. Aqueles processadores que são chamados nanocomputadores, que são processadores Core i5, Core i7, que se tornaram um nanocomputador, eles estão tentando colocar vários desses processadores. Imagine um Core i5 com uma capacidade de 5.000 gigabytes por segundo, fazendo dele 30 vezes esse processador. O grande problema de desenvolver um processador nessa capacidade é que ele iria esquentar tanto, 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 que iria se derreter. Porque precisa de muita energia. Todo o problema dos computadores, isso eu posso falar porque eu trabalhei nessa área há 20 anos, tá? Explorando isso, né? 3 anos na Cobra e na Cobrac, e o resto todo estudando, me especializando em formatação de HD, várias coisas. Então eu aprendi muito sobre isso. Meus amigos, os cientistas mapearem o vírus, eles vão ter que ter um processamento 100 vezes mais rápido que o vírus. Imagine a teoria, né? A teoria da relatividade, do homem, a viagem ao futuro, o homem poder ir ao futuro avançar. Vocês já ouviram falar sobre a física de Einstein, né? Quando ele quebra a barreira do som e espaço curvo e tempo dobra. Tudo isso aí, a tecnologia está muito longe de alcançar. E acho que nunca vai alcançar, pelo ritmo que as coisas estão acontecendo no mundo. E para vocês entenderem o que eu estou querendo explicar para vocês, é que nós vivemos, né, no mundo aonde existe Sherlock Holmes, a máquina Enigma, né, Aladdin, Mágico de Oz. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser conscientes em que não há como a tecnologia de hoje desenvolver tal coisa. Esses homens que estão aí, autores, homens que falam bem, homens que articulam bem a palavra, mas eles adoçam coisas que não têm base. Eu falo para vocês que eu sou um pesquisador. Eu não gosto e nem apresento diploma para ninguém. Lá no meu perfil, eu sou autônomo. Eu não quero ser visto como um grande gênio. Não, eu quero compartilhar com vocês algo sadio, que eu quero que cada um de nós, como meu amigo Flávio Roberto, o Nelson, o Luiz Pérez e tantos outros que estão aí, aprender em conjunto, para que a gente possa chegar a um determinado caminho, que a verdade é Cristo. Então, esses falsos doutores ensinam algo muito conturbado. Eles, em parte,
falam a verdade, e outro eles emendam em questões que não tem como você afirmar como os governos, as elites trabalham. Imagine que se esse cara tem essa capacidade de saber sobre tudo isso, que a fragilidade das agências internacionais, né, como a CIA, a Scotland Yard, né, a antiga as polícias secretas do mundo, esses caras vão ter que ser mortos, eliminados, porque eles estão descobrindo as teorias. O dia que um cara descobrir uma teoria dessa, pode garantir que ele vai ser preso. Vai ser vão sumir com esse cara. Você sabe por causa de quê? Porque se é segredo e o cara falar, imagine como aquele cara que eu esqueci, que trabalhava no jornal, que está preso aí, não sei se é na Inglaterra ou na França, né? Vocês possam me ajudar. Ele viu muita, ele fez muita denúncia, né, que acontecia no Iraque, em Guantánamo, lá na ilha, lá em Cuba. Muita coisa que acontecia, aquela ilha que tem lá perto de Cuba, em Guantánamo, em que a prisão. Ele fez muita. Eu não sei o que, Ângelo, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele. Então o que acontece? O cara foi considerado o inimigo número 1. Aí como é que eu posso acreditar que esses caras que estão trazendo, como eu já falei, não existe. Ponto. Procurem pesquisar, gente. Coisas sérias. Da Califórnia, que pesquisa, né, sistema de biotecnologia, ainda não conseguiram mapear uma perna de um vírus. O vírus são centenas e centenas de pernas. Pernas são aquelas, não sei se vocês viram, tem a foto do vírus, aquelas pontinhas, né, e aquele globo são milhares de pernas que estão ali por dentro. Aquelas que estão por fora são centenas. Eles não conseguem mapear. Como é que a China, que é uma copiadora, a China copiou o F-35 americano, uma parte, copiou o Sukhoi russo, né, que a Rússia andou vendendo Sukhoi para eles, né, comprou 2 portas-aviões antigos. Gente, China não é um país que tenha condições de fazer investimento. Tem gente falando tanta besteira que eu fico assim pensando, gente, olha só, eu já cansei de falar, China, prestem atenção, não é a nação mais rica do mundo. Parem de falar besteira. China é um país que tem um comércio maior do mundo. Isso é fato. É esmagador. Mais rico não é. Mais rico é os Estados Unidos. Aí depois vem a Inglaterra, vem a França, tá? Aí vem a Suíça, né? Inclusive houve uma conferência em Zurique falando mais ou menos sobre os países mais ricos do mundo, tá? Também em Estocolmo, na Suécia, e depois vem a China. Aí depois vem a Arábia Saudita. Ainda vem a Arábia Saudita para depois vir a China. Então as pessoas que ficam compartilhando, tem que haver. Os Estados Unidos, ele gasta mais de 20 bilhões de dólares em pesquisas, tá, de biotecnologia. É uma coisa tão como dizer, eles estão engateando. Como é que a China, que está lá atrás, vai fazer isso? Se ela tentou fazer, ela se arrasou. Então, tem gente ainda afirmando, os doutores, esses pastores dessas igrejas aí, que estão aí juntamente com o partido de extrema-direita, né, apoiando o Bolsonaro, abrindo a boca para falar que a China vai implantar um comunismo e que esse vírus foi espalhado. E o Trump também entrou. Isso tudo o Trump é política. É para desviar o foco
das reeleições. Ele quer tirar do foco. É estratégia política. O outro fato é que, se a China tentou fazer isso, que ela não tem condições, não tem tecnologia para isso, isso eu posso afirmar para vocês, não tem, China não tem condições de fazer isso. É mais fácil a Rússia ter condições que não tem, e nem os Estados Unidos, que está à frente dessa situação, tem. Quanto mais a China. Falta a eles estrutura, dinheiro, eles estão muito bom em outros setores que eu não vou falar, que o assunto vai sair de foco. Eu só quero afirmar uma coisa para vocês. É que esses pastores, eles fazem uma emenda, uma salada, e tentam embutir isso na mente dessas pessoas que estão dentro dessas igrejas. As pessoas que não têm uma pessoa para orientar, essas pessoas que têm preguiça de pegar a Bíblia, o que eles fazem? Em vez deles pesquisar na Bíblia, ler atentamente aquilo que o pastor está falando, não. Tem gente que pega a Bíblia e só lê na igreja. Eu conheço um monte de gente que assim, ele só lê Bíblia na igreja. Ele só estuda na igreja. Quando chega em casa, sabe por quê? Porque não tem costume de ler. Sabe o que as pessoas, geralmente, eu principalmente no meu colégio, quando eu estudava, tinha lá meus 14, 12 anos, eu via muito era gibi. Eu nunca li gibi. Eu sempre li livro. Nunca gostei de gibi. Recruta Zero, Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Eu achava até engraçado. Mas sabe por que eu nunca me interessei? Porque eu achava histórias muito fantasiosas. E eu gostava mais da realidade. Então eu gostava de estudar a história. Eu sempre gostei de geografia, né? Organização social, política internacional. Essa é a minha área. Adoro falar sobre isso. É o livro de todos os livros. É esse que é o foco que eu estou querendo anunciar para vocês aqui. Que há um desvio literário, né? Porque estão se formando teorias da conspiração cada vez mais loucas dentro das igrejas. Eu ouço o pastor abrir a boca e falar que o Brasil vai ser um país próspero. Aonde está escrito isso na Bíblia? Ainda fala que é bíblico. Eu fico assim, meu Deus, aonde está escrito o Brasil aqui? Não tem isso na Bíblia. E fala que a terra vai virar santa. Gente, santos somos nós. Terra é nós. Mas eu quero falar aqui um versículo para vocês que está no livro de Hebreus, capítulo 8. Olha só. O antigo pacto era um símbolo transitório em que Cristo, mediador, fez um pacto melhor eterno. O que é pacto transitório simbólico? Território, porque estamos falando do território de Israel. Israel é um território no meio, tá, daqueles povos que tudo estavam sempre querendo engolir Israel, assim como os filisteus, né? Então o povo hebreu sempre foi um povo odiado. Por quê? Porque sempre foi um povo abençoado. Mas o que nós temos que entender é que Deus viu no homem um orgulho tão grande e um pecado tão grande que aquele povo ali, indignado, né, continuava achando que é tipo assim, eu vou na igreja, é como hoje, né? O cara pega o dinheiro dele, né? Aí ele chega lá, ele compra a fé das pessoas, ele compra a oração, ele compra tudo. Eu conheço um cara que fala assim, olha, eu não quero saber se a hora que o pastor pregar alguma coisa que seja contra a minha vida ou contra a vida pecaminosa que ele está vivendo, nunca mais ele vai ver os 5.000 reais. Você acha que um pastor dessa igreja, a qual um empresário desse dá por mês 5.000 reais, eu conheci isso de perto, tem gente que dá mais, você acha que o pastor vai ser burro, idiota, de pregar a verdade na igreja? É por isso que igreja feita por mão de homem, Deus não habita. Porque Deus já conhecia que naquela época já existia pessoas que subornavam os sacerdotes. Olha aí, eu estou numa condição difícil, mas é o seguinte, vou apresentar esse animal aqui, você oferece lá para poder limpar o meu pecado. E aquele sangue que é tirado daquele animal
servia para purificação. Os animais inocentes, puros, porque animal não pensa em sexo. Animal não pensa nada disso. Ele faz sexo para procriar. Ele não faz sexo, entendeu? Por tipo, desejos eróticos, desejo de possuir. Não, ele faz sexo para procriar. Assim como as aves e tudo. Então, o homem chegou a um ponto que Deus olhou no coração do homem. Então, ele entregou o rolo a Isaías. Isaías profetizou que enviaria um cordeiro. Esse cordeiro era o quê? Era o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus encerrou as Escrituras, ele acabou com todos os sumos, ele finalizou as Escrituras, ele acabou com o templo sacerdotal. O templo sacerdotal acabou, e o último sacerdote seria ele, que ele cumpriu as Escrituras, o último sacerdote. É só ler lá no livro de Isaías, mas eu não vou entrar nessa área, porque vou ficar aqui 3 horas falando sobre isso, e vai ficar um vídeo cansativo. Então vamos ler aqui no capítulo 8 de Hebreus, que diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Prestem atenção neste versículo. De novo, versículo 1 do capítulo 8 de Hebreus, que diz assim: ora, a suma do que temos dito, quando ele fala ora, a suma, se ele disser assim, ora, do que temos dito, temos um sumo sacerdote, mas ele não está falando isso. Prestem atenção, aqui ele está colocando, tá, um trecho, né, para finalizar o que foi finalizado, né? É como ele colocasse aqui um substitutivo do sacerdote. Compreenderam? Então, olha só. Ora, a suma do que temos, dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Quem é essa majestade? Deus, o Criador de todas as coisas. Aí vem, ministro do santuário e da verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Prestem atenção, vou ler de novo. Ministro do santuário, ele está falando do nosso corpo, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Deus no passado fundou algum templo? Não. Não tem lugar nenhum na Bíblia que Deus fundou um templo. Muito pelo contrário. Eu não habito em templo feito por mão de homem. Então aqui está falando, eu não, o Senhor, não habito no templo. Então, quando ele fala o qual o Senhor fundou e não o homem, aí vem o versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo qual era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Oferecer o quê? Um animal, o seu sangue, para expiação do pecado. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Presta atenção. Havendo ainda sacerdote que oferece dons segundo a lei. A lei, ela é incapaz de salvar. Cristo é o único que nos salva. Mas quem é Cristo? As Escrituras. Quem são as Escrituras? Elas foram encerradas. Então, quando Deus encerrou as Escrituras, ele colocou dentro do nosso corpo, não é esse coração que bate, não. Dentro do nosso corpo, o Espírito Santo. Agora, o teu corpo, meu amigo,
não pode mais andar no pecado. O que é o pecado? Grutunaria, comelança. Aí vai cair lá naquele texto, né, que diz assim, o espírito luta contra a carne contra o espírito. Aí vem os frutos do espírito e os frutos da carne. Lê esse versículo, tá? Porque eu não vou falar sobre esse versículo, o vídeo vai ficar muito grande. Preste só atenção, já tirei até o óculos. O que acontece? Quando o Espírito Santo de Deus habita dentro do homem, é diferente no tempo em que vivia debaixo do sumo sacerdote. Cada patriarca, o que são patriarcas? São aqueles que são de cada tribo, apresentava as ovelhas, apresentava os alimentos, davam para os levitas e entregavam os animais para serem sacrificados. O animal representava o quê? O animal puro, vivo, cortava, o sangue derramava, para que Deus perdoasse o homem dos pecados. Milhares de animais foram mortos e o homem nunca se arrependeu. Se Jesus, meu amigo, não viesse, todos nós e até aquela geração que passou estaria no inferno. Vocês sabiam disso? Então a necessidade para que Jesus Cristo viesse à terra e fizesse um sacrifício foi simplesmente vital para que a gente hoje pudesse estar falando aqui. Eu estivesse falando com vocês e vocês se comunicando comigo. Essa comunicação é uma comunicação simples. Eu não estou aqui falando difícil. Eu não estou aqui querendo falar em aramaico. Qual é o nome de Deus, certo? Se é Jeová, se é Ramassés. Isso tudo é besteira. Isso são tudo coisinhas que não trazem nada. Se você não falar o nome de Deus, como tem um cara aí falando que tem que falar Zeus. Pô, Zeus, Deus grego? Não, porque a Bíblia foi escrita em grego, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A Bíblia foi escrita em grego, mas o que tem a ver Zeus com isso? Quer dizer, é um monte de caduquice no meio dessas teologias intermináveis. E esses homens que são metidos, né, a saberem de tudo, tropeçam na palavra. Porque Jesus é simples. Entenda bem. Então, como o Cordeiro de Deus foi entregue para os homens para ser crucificado na cruz, ele recebeu, está lá no livro de Colossenses, lá o livro de Colossenses, se eu não me engano, capítulo 8, versículo 13, se eu não me engano, foi cravado o pecado da humanidade no seu corpo, que é o pecado de toda a humanidade, tá? Foi cravada no seu corpo até as gerações que se passaram e as gerações futuras, tá? E ele cravou na cruz. E a cruz passou a ser o peso do pecado. Por isso, quando uma pessoa entra dentro de um templo e vê uma cruz, ela se encanta, porque achando que Jesus foi morto na cruz, mas Jesus não está mais naquela cruz. O que está na cruz é o pecado da humanidade. Todas essas igrejas que mantêm essa filosofia de fé são igrejas mortas. São igrejas que estão vivendo para custear membros. Custo, vivem da gordura do povo. Por isso que as pessoas se encantam, porque nós somos um povo brasileiro, né? Já é provado, é o povo mais místico, com maior mistura religiosa. Cada religião, seja ela Assembleia de Deus, Batista Renovada, é Universal, é Cristo Vive, é Nova Vida, e centenas por aí. Todas elas têm um pouquinho de Umbanda, um pouquinho de Candomblé, um pouquinho da Católica, um pouquinho disso, um pouquinho da Assembleia, aí vai. Por quê? São igrejas que vão, os irmãos brigando, vão criando outras igrejas e até formar. Agora você vê aí esses falsos doutores, né, vinculado diretamente com política, porque nunca houve tanto, olha só, gente, nunca houve tanto deputados evangélicos, senadores,
E olha a bagunça que tá. Eu não estou falando aqui do caso do Eduardo Cunha, presidente-geral da Assembleia. Isso aí, meu amigo. Estou falando de todo o conjunto. Então, se Jesus não veio para resgatar Israel, se Jesus não veio para formar um exército e libertar Israel, o porquê que você ainda acha que o Brasil, que é um país, né, latino-americano, não é uma nação eleita? Quem está falando isso é o seu Malafaia durante anos. Que base bíblica? Qual é a base bíblica que diz que o Brasil vai ser uma nação eleita? Ah, porque diz que a nação que adorar o Senhor, seu Deus... Meu amigo, olha só. Os filhos da promessa, tá, são eles. Nós estamos incluídos naqueles que são os co-herdeiros da herança. Nós herdamos aquilo que Deus, ou no caso Jesus, nos colocou. Não importa o nome de Jesus, o que importa foi o que Deus fez. Não importa o seu nome, não importa o que você faz, não importa o que você veste, não importa a sua filosofia, não importa a sua teologia, não importa a sua casa, seu endereço, seu local, não importa quem você é. Então, meu amigo, bem-vindo, Marcelo Marquês, seja bem-vindo. Então, veja bem, assistam meus vídeos. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu não quero falar para vocês que eu sou formado nisso, que eu sou formado em teologia, que eu estudo isso, nada disso me interessa. O que eu quero passar para vocês é um raciocínio lógico. Porque se todos nós aqui nessa comunidade, no Facebook, né, começarmos a ter uma mesma fala, sabe o que vai acontecer? Vão acabar as brigas. Eu sempre fui ensinado para minha avó que quando um não quer, dois não brigam. Bom, não é bem assim, mas vamos lá. Se uma pessoa no trânsito te xinga e você não responde, aquela pessoa se cansa e vai embora. Eu passei tantas situações na minha vida que se eu fosse parar para brigar, eu já estava morto. Tá entendendo? Uma das coisas de eu nunca querer ser professor foi levar desaforo. Porque se viesse um aluno, que eu já vi aluno, bater na cara de professor, meu amigo, eu vou ser real com você. Se o cara me der um tapa na minha cara, eu ia dar um soco nele. Por quê? Primeiro, porque eu pratiquei boxe, tá? E ainda pratico. Segundo, que eu ia pensar, eu não ia pensar, essa é a minha carne. Então, o que eu faço? Eu me afasto da presença do mal. Se o cara tá me xingando, eu parar para discutir com ele e me dar um tapa, vai ficar difícil. Então, o que eu faço? Eu vou embora. Eu saio de confusão. Assim como fez José e a mulher de Potifar, que era o faraó. Ele saiu da presença. Ele fugiu. Porque se ele ficasse, ele é homem. A mulher era uma mulher formosa. Ia acabar o cara se excitando. O cara é homem, pô. A mulher tá ali instigando o cara. O que ele fez? Ele correu. É o que eu faço. Às vezes, a minha esposa fica cheia de neurose na cabeça. Eu fico bobo que eu falo com ela, por que você fica assim? Insegura? Perdeu a fé em Deus? A gente não precisa disso. Eu não preciso disso. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Você é a mesma coisa, meu amigo. Por isso que eu falo para vocês. No mundo que nós vivemos hoje, no mundo globalizado, as pessoas botarem na cabeça que vai haver uma ditadura militar, ó, lá em 2018 já vinha esse assunto. Eu já vinha debatendo isso há tempo. O Alcides, o Alcides, oi Alcides, olha só, você se lembra dos meus textos, né? Eu vinha falando, gente, a Revolução de 64 foi assim. O presidente Kennedy fez um acordo com Nikita Khrushchev. Nesta mesma época do acordo, a Ucrânia, Nikita Khrushchev tornou a Ucrânia um país independente. Olha só. E neste acordo conferido, aí eu vou ligando uma coisa na outra, aproximou os dois presidentes no acordo de 6.000 milhas. Aí o presidente, que na época era o Juscelino Kubitschek, se eu tiver errado, vocês me corrijam, né?
que ele fez? Ele pediu ajuda a Nikita Khrushchev. E Nikita Khrushchev foi bem claro. A União Soviética não, ele não falou isso. A União Soviética, tá, não tem nenhum investimento não foi bem assim que ele disse. A União Soviética já firmou um pacto em que o acordo não pode ferir as 6.000 milhas. No caso, ele está dizendo que a distância do acordo neutralizava a União Soviética de entrar na América do Sul. Tanto é que as Farc, na Colômbia, que as pessoas tentam relutar que a União Soviética não foi a própria CIA que fez as Farc. Olha só como é que é o negócio, né? Mas é um assunto complexo. Vamos voltar para a ditadura militar. Quando o presidente Kennedy foi assassinado, o seu vice, que agora eu esqueci o nome, assumiu, ele ordenou que a Quarta Frota, juntamente com a Inglaterra e com o apoio de gestores da França, alguns navios de guerra, cercaram todo o litoral brasileiro, desceram e disseram: ou vocês tomam o poder, ou nada entra, nada sai. Mais ou menos por aí. Aí, Brizola chamou o povo para a rua contra as Forças Armadas. Aí veio o tal do AI-5, né? E as instituições foram desfeitas. Nessa época, Brezhnev já era o presidente da União Soviética. Ele, Juscelino, viajou para a União Soviética, foi para a China, não adiantou nada. O presidente da União Soviética apenas apertou a mão e falou: meu amigo, o Brasil está pela sua própria sorte. Não há como a União Soviética investir, tá, na América do Sul. Aí vem uma pessoa que ouve o tal de Olavo de Carvalho e o Nando Moura falando um monte de besteira. Por quê? Porque em vez do camarada pegar um livro e ler, ele prefere ouvir o caso que eu estou falando do político e do pastor. É a mesma coisa. O pastor inventa um troço que não está na Bíblia, assim como ele inventa um troço que não está na história. Então eu me baseio em fato. Eu não posso me basear numa teoria de conspiração que a China vai dominar o mundo, né? Que eu digo logo assim: olha, a China não dá dentro nem com a França. As pessoas ficam irritadas comigo. Sabe por causa de quê? Um porta-aviões francês, né, com 15 navios de guerra e submarino, meu amigo, a China não dá dentro. O nego vai ficar com maior raiva de mim. Sabe por quê? Quantos porta-aviões a China tem? Teve um doido aí falando que tinha 10. Falei, 10 o quê? 10 navios de papel, né? 10 porta-aviões de papel. Porque eles têm dois porta-aviões comprados da antiga União Soviética, que inclusive virou hotel. E a União Soviética vendeu, né, para a China. E a China reconstruiu e reformou. São portas-aviões consideráveis, mas que não têm condições nenhuma de enfrentar uma armada como a França ou como a Inglaterra. E aqui, quanto mais Estados Unidos, que faz investimentos. Olha, se tem um que pode dominar o mundo que não vai conseguir, é os Estados Unidos. Mas ele já domina por uma seguinte... Sabe quantos portos os Estados Unidos têm? Os Estados Unidos têm porto no Japão. Tá? O Japão é aliado dos Estados Unidos. O Japão tem tecnologia pra caramba, investe em mísseis muito bom, em capacidade submarina, em navio de guerra. Tá? Aí vem, né, os outros portos espalhados. As Filipinas, tem na Austrália, tem na Áustria. A Áustria fica no centro da Europa, que faz fronteira junto com a Alemanha, né, com aqueles países lá, Letônia, Estônia, que são também aliados da OTAN. Então preste bem atenção na situação. Se tem um país que tem capacidade de dominar o mundo, é os Estados Unidos. Me desculpe, eu tenho que falar a verdade. E se tem um país que está mentindo, armando, né, que está envolvido com o mercado de droga, com o mercado de arma, é os Estados Unidos. Porque, meu amigo, olha só.
os gastos militares dos Estados Unidos em todo o mundo somado, o mundo inteiro, junto, não chega perto. Tá? Dêem uma pesquisada para vocês verem. Só o custo para manter 14 portas-aviões está estimado em cerca de 130 bilhões de dólares. Não é só custo de manutenção, é tudo. Pessoal, logística, radar, aviões, helicópteros, mísseis, proteção, submarino. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem um maluco aí, né, que postou um vídeo falando da Rússia. A Rússia tem sistemas ótimos, aviões, agora, melhores do que os Estados Unidos. Melhor que o F-35 e o F-22. Tá bom. A questão do avião ser melhor não significa que ele vai ganhar uma batalha. Uma guerra. Pode ganhar uma batalha, a guerra não ganha. Tá? Vou chegar lá. A quantidade de aviões. São 11 mil aviões de guerra que os Estados Unidos têm dentro do território americano, somado fora das suas bases, nos portas-aviões. Tá? Veja a quantidade de aviões de guerra que a Rússia tem de tecnologia de ponta para enfrentar. Se tiver 2 mil é muito. Vocês estão me entendendo a situação? Isso é somado em pesquisa. Eu pesquiso para avaliar as situações. Outra coisa, submarinos russos, Lobo Caçador. Os submarinos russos atuais, né, até alguns antigos, principalmente são melhores que os Estados Unidos. Tá. Mas não são tão melhores assim. Eu vou explicar. O USS Virginia, existe 3 classes de USS Virginia. Né? Hotel 1, Hotel 2, Hotel 3. Tá? Desses 3, existe o Caçador Virginia, tipo a União Soviética usa tipo quilo, os Estados Unidos outra classificação, mas vamos lá, tipo quilo, né? Então eles têm não sei quanto de tonelagem, que são proporção, né? E tem tecnologia suficiente para enfrentar submarinos russos. Isso não quer dizer que vai ganhar. Então, há muita coisa que a Rússia não fala e há muita coisa que os Estados Unidos não falam. Apesar de que submarinos russos estão passando na fronteira do Caribe e não são detectados. São mortais. É verdade. Mas eles podem ser caçados por outros submarinos. Isso não significa que eles podem ser destruídos. Então, cada assunto é um assunto separado. Aí a pessoa pega uma tese de um pastor que falou numa igreja, como um Bispo Macedo, como um Malafaia, e inventa uma conspiração da China e diz que a China produziu um vírus. Meu amigo, o dia que um cientista conseguir desenvolver um vírus e controlá-lo, eu vou dizer para você uma coisa. O homem já vai poder viajar, tá, para o futuro. Ou no caso, ele já vai ter capacidade de desenvolver, tá, sistemas de aeronaves, né, que possam voar em torno da Terra em velocidades, né, no caso, 100 vezes a velocidade da luz. Você sabe que eu ouvi falar que um vírus ele tem uma capacidade de produzir uma velocidade tão grande em que, para que o cientista consiga, teria que ter uma potência em nanocomputadores que não existe ainda. Nós ainda estamos engateando na tecnologia de nanocomputadores. O grande problema da Intel é desenvolver um processador, que eles já tentaram e não deu certo, tá? Que é um processador com quantidade de tantos processadores, só que ele estoura, não aguenta de tanta velocidade. E precisa de muita energia, além de que precisa de fontes específicas. Já ouviu falar sobre fonte nominal e fonte real? É isso que eu estou falando para vocês. Dentro desses laboratórios que os Estados Unidos desenvolvem, o Japão desenvolve, né, há um processador desenvolvido pela Intel e pela AMD,
né? Mas vamos falar aqui da Intel. Não estou aqui fazendo propaganda da Intel nem da AMD, não, tá? Estou dando exemplo. E é um processador, né, que ele consegue fazer milhões de análises. Só que tem um grande problema. É preciso, além de ter um laboratório, é preciso dizer uma energia própria para gerar energia para esse processador e, ao mesmo tempo, um sistema não de ventilação líquida, que é chamado um líquido especial, para resfriar todas aquelas cabeças daqueles processadores. Então, não deu certo. Ele estourou por várias vezes. Então, o que eles estão fazendo? Núcleos de processadores virtuais para substituir a questão do aquecimento. Existem laboratórios que estão desenvolvendo para poderem pesquisar com mais perfeição, analisar todo o programa daquele vírus, porque o vírus, como eu falei para vocês, um fio de cabelo que você tira na tua cabeça, são trilhões e trilhões de células, que são praticamente quase que impossível hoje. Hoje, a tecnologia os Estados Unidos têm, né, os laboratórios, de conseguir juntá-los dentro de uma única agulha. Para o cara desenvolver, como eles estão falando, o cientista, né, desenvolveu um vírus em laboratório. Cara, se ele fizer isso e tentar, ele vai perder o controle. Ele vai ficar lá naquela geladeira. Quando ele for tirar, aquilo vai explodir. Vai matar ele, vai matar todo mundo no laboratório, ou então vai contaminar todo mundo. Então, o que aconteceu? Eu não sei, porque eu não sou máquina enigma, mas posso te informar. China não tem essa tecnologia. Se os Estados Unidos não tem, eu não estou puxando sardinha para os Estados Unidos. Tá? Porque, como eu digo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A Alemanha, em 1929, um marco alemão, não, 100 marcos alemães, valia $0,01. O cara, para fazer compra, tinha que ir um caminhão. O Machat voou, né, foi para os Estados Unidos buscar investimentos com as principais empresas, não só ele, como Henry Ford e outros empresários, buscar dinheiro, porque sem dinheiro, como é que o Hitler, que foi eleito em 1933, né, como é que ele iria desenvolver a Luftwaffe, desenvolver os submarinos U-Boot, que não era uma porcaria, só a estratégia que era boa, né? Só os últimos 2 submarinos que eram os melhores do mundo, mas isso já no fim da guerra. Os tanques no início da Segunda Guerra Mundial eram uma porcaria, só depois que outros tanques surgiram, né? A estratégia alemã que era muito boa. Então, o que acontece? A Alemanha ela investiu em tecnologia, mas quando ela alcançou uma certa tecnologia, houve acordos de interesses múltiplos. Uma era que os Estados Unidos e Inglaterra, do Neville Chamberlain e da França e do Franklin Roosevelt, queriam que a Alemanha invadisse a União Soviética. Tanto é que o acordo da entrega da Tchecoslováquia, em que Hitler argumentava que era o povo alemão por falar alemão, né, foi nada do que um jogo, porque foi rapidamente eles assinaram, não, toma a Tchecoslováquia. Pronto, da Tchecoslováquia ele podia invadir a Iugoslávia, avançar e invadir território russo. Mas não foi isso que Hitler fez. Hitler fez um acordo com Stalin, enviou, né, os seus principais generais, se eu não me engano, Rasko, Genner e outros generais foram para lá, fecharam um acordo de minério e petróleo, porque não havia refinos de petróleo suficiente para a expansão de todas as forças armadas, né, desenvolver, como os seus navios de guerra, submarinos, tropas precisavam, minério precisava. Então, fechou o acordo. Quando eles invadiram a Polônia, os generais
combinaram da parte leste ficar com a Rússia. Com a quebra do acordo ainda, os Estados Unidos ainda manteve o acordo econômico com a Alemanha. Mas com a invasão em 1941 do norte da África, os Estados Unidos enviando remessas para a ilha da Inglaterra, que é uma ilha, os U-boats começaram a afundar os navios de guerras americanos, os americanos não tiveram alternativa em mudar de lado aos poucos, e foi aos poucos porque o presidente dos Estados Unidos e os empresários estavam relutantes. Prestem sua atenção. Agora vamos para a nossa época agora. Né? Eu já falei, China. O que é o comunismo chinês? Vamos lá. O comunismo chinês, ele é um aspecto da cultura Ying e Ugachô. Na verdade, a cultura Ying, Mao Tse-tung, que em 1954 teve apoio dos comunistas, ele mesmo reiterou que o comunismo chinês seria o comunismo de suas tradições. O comunismo soviético, do jogo Red Alert, né, que é praticamente a história do Red Alert, o comunismo soviético de Lenin, era uma unidade incorporativa unindo todas as classes, totalmente diferente da ideologia nazista, que era uma raça pura ariana, nos conceitos no conceito da religião doutrinária, né, nazista, que é praticamente a das deusas, as mulheres que recebiam, né, o espírito de adivinhações, a astrologia. Eles acreditavam muito em corpos astrais, em guerras, né, de espíritos. Essa fascinação de Ray Miller, né, que era o gestor da nudez, né, das mulheres que recebiam esses espíritos, sexualmente tem um lado muito esquisito. Por quê? O que acontece? Os bolcheviques, muitos dos bolcheviques foram exterminados nos campos de Auschwitz e Blumenau. Sabe quem montou esses campos? A General Electric, a IBM americana. Aí quando você vê que o general Eisenhower, juntamente com outros, que era o comandante-geral, dizer que estava assombrado do que aconteceu, um teatro tremendo, né? Aí eu digo, houve uma certa conspiração. Por quê? Imagine eles dizendo assim, vocês acham, vamos lá, olha só, quando a Alemanha estava bombardeando Londres, a Luftwaffe bombardeando, a RAF fez ataque em Berlim. Havia aviões de reconhecimento, porque na época não havia radar. E como não se detectava, eles usavam binóculos. Pô, mas um avião voando a uma certa distância era difícil. Então, tiraram várias fotos. Inclusive, durante essas fotos, foram vistos vários campos de concentração na Alemanha, na Polônia, inclusive, poxa, em 1943. Vocês acreditam que o mundo inteiro não sabia que estava acontecendo um extermínio escancarado? Não tem como você esconder isso. Como hoje, milhares de pessoas estão sendo mortas e as pessoas dizendo que é conspiração da imprensa. Dá licença, meu amigo. A imprensa mundial conspirando. Até o presidente dos Estados Unidos conspirando contra ele mesmo. Então eu vejo uma loucura na mente das pessoas tão grande em falar em coisas que não estão encabeçadas. Então o que eu falo? É a mesma coisa. Eu às vezes eu fico analisando certos perfis de certas pessoas e fico assim pensando, poxa cara, há tanta gente inteligente, mas por que ele desperdiça sua inteligência em coisa maluca? Como esse cara que está falando aí, postando até vídeo, falando da conspiração, está falando do templo do Bicho Macedo, aí aparece o Malafaia. É interessante, só que ele está entrando numa linha completamente louca, afirmando
né, que descobriu algo, a conspiração, as coisas altamente secretas dos Illuminati, que não tem nada de secreto, os Illuminati, que são as famílias mais ricas do mundo. Aí o cara agora tá falando que o Bill Gates está criando uma vacina para matar a gente. Olha, cara, olha só. Pelo amor de Deus, cara, para de ficar repetindo, divulgando, botando esses vídeos, gente. Há tanta coisa boa pra gente falar, com lógica. Porque nós temos que basear em lógica. Então, eu tenho meu amigo Galba, tenho o Osni, o Luiz Pérez está aí, o Wellington Almeida, o Alcides, o Marcelino Marquês Vieira, tantos outros amigos aí. Compartilhe esse vídeo, né? Esse vídeo, meus amigos, é para que todos nós possamos ter uma ideia sadia para o conforto de todas as almas. O que nós precisamos hoje em dia é estar unidos e vigilantes. A Bíblia diz: vigiai e orai. Vigiai com esses falsos doutores, com essas máquinas enigmas, com esses salvadores da pátria, com esses homens. O Lula, o homem que veio para acabar com a pobreza. Pelo amor de Deus, a pobreza nunca vai acabar. Porque sem a pobreza não há desenvolvimento, gente. Vocês sabem que a China chegou ao patamar. A partir dos anos 80, a China tinha que mudar. Pegou empréstimo com o FMI. Que é isso? É mentira. Cara, o cara não pesquisa. Da onde veio o dinheiro, meu amigo? Se a China quebrou o acordo em 1969, saiu do acordo com o Mekong, que era o acordo da União Soviética e seus aliados, quando eles fizeram o acordo de cooperação marítima e espacial com os Estados Unidos. A China ficou indignada. Aí começou o desmoronamento. Sabe por quê? Porque todos os grãos, arroz, pecuária, era abastecida à União Soviética. A crise da União Soviética foram vários fatores. Então demoraria mais 4 horas para explicar isso para vocês. E não vou entrar nesse assunto. Só vou falar que um dos fatores foram esses. Então, quando a China viu que ela tinha que se desenvolver, ela investiu em quê? Nos portos. Ela criou portos excelentes, de primeiro mundo. Melhor que os Estados Unidos. Melhor de todo mundo. Por isso que a China, né, criou empresas, mas empresas que têm ligações com empresas de mão de trabalho. Olha, imagine aí você que está reclamando que vai ganhar R$600. Você sabe quanto ganha um trabalhador chinês? Nem queira saber. Sabe como é a pobreza na China? Então é isso aí. Quando eu falo para vocês que a China é um país que tem um poderio econômico maior, esmagador, que domina o mercado, a pessoa pensa na cabeça dela, ela não entende, ela acha que ela vai dominar o mundo. Não é isso. Não mistura as coisas. Poder econômico é uma coisa, tá? Poder bilateral, unilateral é outra. Não pode misturar as coisas, cada macaco no seu galho. Os Estados Unidos, por ter mais investidores, que são investidores, são todos aqueles banqueiros, empresários que investem. Então é o país mais rico. Mas entenda, a China segue de perto a economia americana. Porque o americano precisa que a China compre os seus produtos. Você está entendendo? É essa situação. Por isso que quando a pessoa fala que o Estado vai entrar em guerra com a China, fala, é mentira. Já estou terminando. É mentira. Sabe por que é mentira? Pelo simples fato, por que o presidente dos Estados Unidos, logo depois que o Brasil fez acordo, retirou 47% favorecendo o governo brasileiro? O presidente, seja ele Lula, seja ele Fernando Henrique, Papai Noel, seja qual for, vai fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Quando o Bolsonaro estava falando aquelas mentiras todas, que ele nunca faria acordo com a China, eu cansei de falar. Aí veio o meu amigo Gelson dos Santos dizendo que eu era comunista. Eu falei, quando o Bolsonaro assumir, você vai ver que ele vai fechar acordo com a China.
Sabe por que ele vai fechar? Porque se ele não fechar, ele está ferrado. E não só com a China, com países da África, inclusive com a Índia. Não, cara. Você, aí, um montão de cara aí, uns 10 caras aí falando aí. Fique quieto. Cadê eles falando agora? Vocês sabem disso. É só dar uma pesquisada no meu histórico aí e vocês sabem disso. Todos eles ficaram calados. Ninguém fala. Sabe por que não fala? Porque sabe que estão falando coisas que são loucas, coisas loucas. Aí depois, quando o Brasil fechou o acordo com a China, eu falei, vocês vão ver que os Estados Unidos vão intervir nisso aí e que vai tirar o Brasil. Aí os Estados Unidos entrou na questão do aço do Brasil. Os Estados Unidos precisa do aço brasileiro, mas ele não está nem aí, porque ele tem outros fornecedores. Então, não era bom para os Estados Unidos, mas ele tá cagando e andando. Fechou acordo com a China. E aí os fazendeiros americanos pressionaram o presidente Trump. Trump deu um chega lá no Brasil, primeiro meu pirão primeiro. E o Brasil perdeu 47%, né, das importações com a China. E aí? E agora? O que vocês me falam sobre isso? Estão me entendendo como é que é essa situação? Então, meus amigos, nós estamos vivendo o princípio de dois. Não é o tempo do fim. A tendência da China é se tornar um país democrático. Por quê? Porque a camada, né, do jovem e as culturas estão modificando. As novas gerações estão se rebelando. As pessoas estão indo, estão tendo acesso à cultura. Quando o cara tem acesso à cultura, por isso que os pastores, por isso que o Malafaia cria um monte de livro. Sabe por que ele cria? Ele não faz nada. É para manter as pessoas burras. Porque quanto mais o cara tiver naquela pacatice, né, naquela burrice, né, do tempo da lei, misturando lei com graça, lei e graça não andam juntas. São duas vias diferentes. Mas o cara, não, eu tenho que cumprir o mandamento, meu amigo. Se você tentar cumprir o mandamento da lei, você é maldito. Porque você não vai conseguir cumprir, você tem que cumprir todos eles. Se tu falhar em um, tu tá morto. Por isso que todas essas igrejas, feitas por mão de homem, estão mortas. Feita por mão de homem. Eu mostrei aqui na Bíblia para vocês. Que Deus não construiu mais templos feitos por mão de homem, mas construiu vocês, nós. Então esse vídeo é por Azevedo, que está aí de volta. Que Deus abençoe ele. Mostrei aqui na Bíblia. Que Deus abençoe. Eu vou encerrar o vídeo, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Compartilhe esse vídeo aí. Ai, que Deus abençoe a todos. Vou dormir porque amanhã é outro dia.